Olá, muito bem-vindos e bem-vindas ao Leveza de Ser, eu sou a Camila. Como vocês estão? Eu espero que muito bem, espero que ótimos. Digam aí nos comentários de onde vocês estão assistindo, como vocês vêm passando. Hoje é o primeiro episódio da série que eu iniciei lá no dia 22 de setembro, no meu aniversário, quando eu estava fazendo 41 voltas, né, em torno do Sol. E eu falei que eu ia dar continuidade, eu quero pelo menos estar gravando um por semana, tá bem corrido aqui, eu sei que para todos nós, tá? Mas toda vez que eu venho para cá para gravar, eu tenho que montar, eu tenho que escrever, eu tenho que planejar bem. Meu intuito não é chegar aqui e falar e tudo mais, não, meu intuito é, através da minha experiência, da minha história, poder auxiliar vocês, orientar, né, e linkar isso com um mapa astral, tá? Como isso funciona, então assim, de acordo com as minhas experiências, isso é real, é uma história de vida, como que acontece a atuação da espiritualidade, o mapa astral sendo visto, a gente consegue ver todo esse movimento do cosmos, né, da vida, atuando na vida da gente, a gente consegue interpretar isso através do mapa astral e dar nomes, explicar, trazer o porquê, trazer como que acontece, trazer respostas, tá? Então o propósito maior é te ajudar, é te orientar, é compartilhar com você, através de um acontecimento real, tem o meu mapa, tem o que aconteceu na minha vida, tem o que está acontecendo, né? Tem todo o meu estudo, eu fui me aprimorar. Então, isso também através da psicologia junguiana, né? Através do estudo do tarô, dos oráculos, das runas. Então, como que a gente consegue cruzar tudo isso e contar como que acontece, né? E como orientar, iluminar, né? Na época que estava acontecendo tudo isso comigo, que eu mais desejava era que tivesse alguém ali do meu lado para dizer assim, nossa, eu sei o que está acontecendo com você, já aconteceu comigo foi assim, nossa, tá similar, ou olha, tal circunstância representa tal coisa. Então, assim, isso que você está passando nesse sentido, vamos olhar no seu mapa. Putz, Plutão, quando está fazendo esse movimento, significa uma desconstrução. Enfim, na época que eu estava passando por isso, eu gostaria de ter tido orientação, apoio, direcionamento, explicação, respostas. E na época eu não tive, eu bati muita cabeça, acho que eu errei mais ainda do que devia ter errado por conta dessa falta de informação, né, por causa da desorientação. Então o propósito maior é te ajudar a se encontrar, falar, olha, você não está sozinho, já passei por isso, acontece desse jeito, observa no teu mapa tal aspecto, a orientação tarológica, nossa, ilumina pra caramba, então, o tarô terapêutico mais ainda, tá? Então, existem um sistema de orientação de apoio para esse seu processo de despertar, de noite escura da alma, de cura, né? Então, meu propósito maior é te contar isso, é te elucidar, te deixar lúcido, né? É te trazer a iluminação de como que você pode fazer, de como que significa, como que você pode usar, né? Para você compartilhar isso, espalhar isso, contar para as outras pessoas, ajudar outras pessoas, né? A gente realmente cresce, cura, evolui quando a gente está ajudando o outro, quando a gente está servindo o outro, quando a gente está levando felicidade para o outro. Aí sim esses processos se efetivam, tá? Bom,
Então eu vou começar a contar aqui como os eventos foram se sucedendo, tá? Então vamos lá. Eu vou usar, aqui eu tenho meu bloco de notas, aqui eu tô com meu computer. Dá pra ver? Acho que não dá pra ver meu computador aqui. Dá pra ver aqui, ó. Tô com meu laptop aqui. E eu vou escrevendo toda essa história no meu bloco de notas, porque meu projeto tá dentro do meu livro também que eu tô escrevendo. E eu vou lendo junto, tá? Eu vou usar aqui como a minha escrita aqui de apoio, tá? Então vai ser uma leitura comentada, tá bom? E aqui depois eu tenho o quadro, que também ajuda bastante, escrever algumas coisas, tá? E como uma aula, né? Como uma aula mesmo. Então, uma aula sobre autoconhecimento, espiritualidade, tarô e astrologia, tá? Como orientação. Acho que o meu propósito maior, gente, de verdade, é que vocês não fiquem tão dependentes de pessoas e situações externas. Eu quero dar ferramenta para você, tá? Para você se conhecer melhor, para você aprender a fazer sozinho, para abrir sua mente, para te levar desconforto, para você começar ao quê? A buscar respostas, buscar porquês. Nisso você vai se autoconhecer. São 3 pilares: é espiritualidade, autoconhecimento, né, e terapia, né? E as ferramentas espirituais nos ajudam nisso. Para você não ficar tão dependente dos outros, você aprender por você, para você, entender que você é um ser único. Que para mim foi dessa forma, eu te trago orientação para você entender como é com você. Por que acontece assim com você, né? Eu quero te deixar incomodado, eu quero te trazer uma aflição de busca, tá? Te motivar realmente a buscar, a conhecer, a abrir a cabeça, a pensar fora da caixinha, tá? Que é assim que a gente cresce, que a gente evolui, dessa forma que acontece. O primeiro episódio eu vim com o nome, coloquei o nome aqui de A Grande Ruptura, Noite Escura da Alma e o momento crucial do meu despertar espiritual. Eu vou parando de 15 em 15 minutos, porque eu vou subir também pro Instagram. Então, quando dá 15 eu paro, tá? E continuo nos outros. Assim como conselheira e professora espiritual que sou, dedico minha vida a ajudar pessoas a entender os aspectos mais profundos de suas existências. É para isso que a gente está aqui. Que eu possa, diariamente, dessa forma, fazer parte da vida das pessoas como um importante fator de soma, ajudando em seus aprimoramentos. Essa é minha maior missão e meu desejo mais profundo. Recebam com muito amor esse primeiro capítulo da série A Jornada da Minha Alma. Lembrando, gente, que muitos serão chamados, poucos são os escolhidos. Eu literalmente fui arrastada para o meu caminho espiritual. Uma coisa é certa, pelo amor ou pela dor, todos nós voltaremos ao nosso estado espiritual, que é o nosso estado de fato real. Todos voltaremos ao Pai Celestial. Sim, eu me encontrava em um dos piores momentos da minha vida quando eu fui arrastada para esse caminho espiritual. Eu me via no fundo do poço, no limite do limite. Eu não estou aqui para reclamar e eu não estou aqui para me vitimizar.
Não existem vítimas no universo. Essa é a maior verdade. Ninguém é vítima. Se a gente sofre, é porque a gente tem que aprender alguma coisa. Se a gente recebe algo diferente do que aquilo que a gente esperava, é porque a gente não ofereceu. Ou ofereceu de uma maneira bem distorcida do que a gente achava e pensava. Tá? Não existe vítimas. Então, a primeira coisa, abra sua cabeça. Por mais que seja difícil, fui traído, fui humilhado, caí numa armadilha. Primeira coisa, saia do estado de vítima e de lamentação. Uma das leis universais é: não existe vítimas aqui e agora, tá? Bom, então quando eu comecei, eu estava lá, no fundo do poço, no limite do limite. Isso era meados de 2018, 2019. E já haviam indícios, avisos que meu mundo de ilusões estava prestes a ruir. O mundo de ilusões que eu falo é a vida que eu levava. É a vida que eu vinha construindo ali ao longo dos meus 30, 35 anos. Era um mundo de ilusões. Estava prestes a ruir. E os sinais, os indícios já estavam bem na minha cara, tá? Sim, eu havia construído um castelo de areia sobre um pântano de lama movediça. Então veja como que eu descrevo a vida que eu levava, a vida que eu construí. Um castelo de areia sobre um pântano de lama movediça. Entendam bem, porque depois, quando eu for falar da grande conjunção Plutão, Saturno-Plutão, que atravessou meu ascendente, meados ali, né, de 2018, 2019, começo de 2020, inclusive esse trânsito da grande conjunção foi o que acometeu mundialmente todos nós com a pandemia, tá? Então, atenção a isso. Por quê? Porque Plutão, ele vem para fazer uma varredura. Ele vem para demolir aquilo que não foi construído da maneira correta. Onde a gente tem Plutão no nosso mapa, Saturno, os grandes dois maléficos, né? Esses dois professores é os que vêm trazer para a gente os maiores desafios, tá? Mas por quê? Porque a gente está vivendo ilusão. A gente construiu algo totalmente sem base, sem estrutura e sem alicerce. E Saturno, ele é assim, ele cobra, ele é o pai do karma. Então, se ele fala para você, olha, você tem que cumprir aqui tal lição, durante os 365 dias do ano, você tem que chegar às 9, sair às 18, sem faltar. Ele não aceita desculpa, ele não aceita atestado, ele não aceita vitimismo, não. Você cumpriu, ok, foi aprovado, ganha um prêmio vitalício, eterno, né, que você leva lá com você nos teus registros acásticos, né, fica lá no teu corpo, no teu Bud, vai. Não cumpriu com o dever, não cumpriu com a tarefa, mas foi só um dia só desses 365 que eu tive uma dor de barriga e não consegui chegar, cheguei 1 minuto atrasado. Você repete o ano inteiro. Saturno é assim, tá? É a nossa tarefa mais desafiadora do mapa. É um ponto do karma, vou explicar karma também, mas é o nosso maior professor ao mesmo tempo, tá? Quando a gente faz as pazes com o nosso Saturno, tudo flui na vida da gente. E aí você tem um grande mestre te ensinando, te orientando, te guiando. E não mais, né, as pessoas falam, Saturno, não sei o que, não. Saturno é o grande professor, tá? Eu vou cortar aqui, vou continuar no próximo vídeo, por quê? Porque já tá dando 15 minutos. Segunda parte do primeiro episódio. Nossa, acho que vai ter umas 5 partes, que é enorme esse primeiro. Bom, então,
meados de 2018, 2019, já haviam indícios, já haviam ali pistas de que meu castelo de areia, que eu construí sobre um pântano de areia, de lama movediça, estava prestes a cair, ruir, tá? E aqui vem o primeiro aprendizado. Quando não estamos alinhados com nossa essência e nosso maior propósito de vida, o universo começa a enviar sinais através de situações de perigo, como um alerta, como um chacoalhão, como um terremoto, né? Para quê? Para acordar, para chacoalhar a nossa base, para a gente entender que a gente não está seguindo no caminho correto, não está alinhado com o propósito maior, tá? Então o universo ele começa a nos enviar alertas para sairmos de situações negativas que estamos vivendo e não estamos conscientes do que estamos fazendo, né? Para que possamos mudar nosso comportamento destrutivo, tá? No meu caso, não foi diferente. Então, antes de vir antes de um despertar espiritual, de uma noite escura da alma, de um momento do momento de maior desafio da sua vida, isso a gente consegue ver no mapa, tá, gente? Isso aí você vai ver se você vai estudar o Saturno, o Plutão da pessoa, tá? O Urano, tá? Os planetas. Saturno é um planeta relacional, né? E os transgeracionais, tá? Que pegam toda uma geração. Como é que ele conversa com os seus planetas pessoais e em que casas astrológicas eles estão. Aí você vai conseguir entender, né? Dá para saber através dos trânsitos, consultando o seu astrólogo de confiança, dá para saber, tá? Às vezes a gente consegue identificar na própria revolução solar, na previsão anual individual de cada um de nós, ou mesmo para quem pede análise de trânsitos de Saturno, né, que são longos, 7 anos. Às vezes a pessoa quer saber trânsitos de Júpiter, que aí é bem mais curto, mas aí já para ver onde está, né, o ponto de favorecimento, de prosperidade, enfim, dá para ver, tá? Eu nessa época não estava ligada, estava muito apegada às questões da matéria, né, do aqui, da superficialidade, da rotina da vida, estava só nisso, tá? Cega, iludida, zumbi, tá? Não me envergonho, porque foi isso que me trouxe até aqui. No meu caso não foi diferente. Cerca mais ou menos de um ano antes do meu despertar espiritual, eu comecei a passar por situações de risco. Lembro-me que foram 3 assaltos quase que consecutivos. A mão armada e tudo mais, né? Arma na cabeça e tudo mais, tá? No último, que é o que eu vou relatar aqui, eu fiquei em choque, completamente paralisada. E por conta disso, porque quando eu passo por uma situação de risco, de bandido, de assalto, de medo, somente nessas situações de bandido eu paraliso, tá? E exatamente por conta disso, né, por paralisar e não reagir, nesse último assalto, eu apanhei dos bandidos que levaram tudo. Eu estava saindo para levar uma pessoa muito querida, uma grande amiga que me ajudava em casa, né, uma colaboradora, e a gente estava saindo e me pegaram no portão, entrando no carro com ela, né. Aí eu travei, trancaram eu e ela dentro de casa e foram embora. Quem escutou nossos berros, né, foi uma vizinha que acabou por chamar a polícia para arrombar a casa. Foi um grande prejuízo financeiro
e maior ainda psicológico, pois passei por um transtorno de estresse pós-traumático, né? Um TSPT, onde por meses passei a ter medo de minha própria sombra. Desenvolvi mania de perseguição, pois os assaltantes, pasmem, eram do bairro de trás, era um bairro atrás de onde eu morava. Sim, a polícia conseguiu prendê-los, mas logo depois foram soltos. Sim, eu não acredito na justiça do homem em hipótese nenhuma. Esse é um dos maiores desafios também, tá? Do meu mapa natal. Para mim, a lei não é justa. A gente vai falar sobre isso mais para frente, tá? Eu tenho Mercúrio em Libra, meio do céu em Libra, eu tenho Saturno em Libra, exaltado, e tenho Plutão em Libra. Então, desafios nas questões de justiça, com a justiça ou injustiça, são pontos aí sempre muito ativados na minha vida e no meu mapa, né? Infelizmente. Ou seja, um pouco antes de tudo acontecer para mim, eu já sentia cheiro da maldade e que o mal, de alguma forma, já vinha me observando. Então, antes de um grande despertar, a gente começa a passar por situações assim bem desafiadoras. Eu sentia maldade no ar, eu sentia que estava tudo muito ruim, eu sentia que estava muito uma série de acontecimentos assim seguidos, um após o outro, de muita maldade, de muita negatividade. Eu comecei a viver isso cerca de 1 ano antes, tá? E eram sinais de que minha vida não andava bem, eu não andava bem, né? Eu era uma pessoa completamente apegada à matéria, dinheiro, poder, classe, status social. Então, meu Deus, como eu era uma iludida, uma idiota, uma imbecil, né? Classe social, então, né? Era pra quê? Para alimentar minha sombra, né? Meu ego. Ou seja, em poucas palavras, o universo sempre, a lição aqui o universo sempre vai querer te avisar. O universo, ele sempre vai trazer sinais, tá? Te alertar de alguma forma, através de sinais, sincronicidades, só que para você receber e entender esses sinais, você precisa estar atento e acordado. Que na época eu não estava, tá? Eu estava distraída. Por isso que a gente fala tanto de estar consciente, tanto acorde e desperte. Porque você passa pela vida e não vê absolutamente nada. E quando tudo acontecia comigo, eu me colocava numa posição de vítima. Meu Deus, tudo acontece comigo, que vida ruim, que não sei o que lá. Gente, era um poço de lamentação, tá? E quanto mais eu lamentava, quanto mais eu achava que eu era vítima, quanto mais eu maldizia a minha vida, a mim mesma, o que estava acontecendo, pior ficava. Tá? Então, o universo sempre ele vai querer alertar a gente, tá? Só que se a gente não estiver acordado para perceber, a gente não vai ver nada. Eu, no caso, definitivamente não estava acordada. Eu dormia feito um bebê zumbi num seriado do Walking Dead. Risos. Hoje dou risada, mas na época sofri feito um cão vendado no escuro. Perdão. Esses sinais podem vir em forma através da sua intuição aflorada, animais, sonhos. Então aparece bichinho para você, você começa a sonhar, você começa a ter sonho lúcido, você começa a sentir as coisas. Os sinais vinham através de palavras, de frases.
números repetidos para mim, doenças graves, tem esse episódio aqui todo de doenças que a gente vai falar, tá? Acidentes, encontrar ou perder objetos, quebrar objetos. Então eu lembro que naquela época foi uma sequência de eletrodomésticos quebrando na minha casa, carro. Gente, um carro zero, dando problema, não dava certo. Eu achava que tava um olho gordo, e era eu que estava completamente cega e perdida. Tá? Mas os sinais podem vir através disso, sons, músicas, cheiros, déjà vus e encontros inesperados. Encontros com pessoas erradas, encontros inesperados com pessoas trevosas, tá? Os sinais também estão aí. Voltando. Bom, então para vocês entenderem aonde que a espiritualidade me arrastou em direção a essa noite escura da alma e esse despertar, tá? Eu me casei bem cedo. Com cerca de 20 anos de idade, eu já estava casada. Não estava grávida, nem precisando de grana. E nem precisando sair de casa. Porque eu já havia saído de casa antes, quando completei ali por volta dos 14, 15 anos. Aprendizado. Fundo do céu em Áries. Quando você tem a cúspide da casa 4 em Áries, significa que dentro de você tem um espírito muito livre, muito independente, com vontade de ir para o mundo, para a vida, e pode sair cedo de casa. Quem que você tem no fundo do céu? Áries. Quem rege Áries? Marte. Por quê? Pode ter muito conflito dentro de casa, tá? Família de origem. Continuando. Falo isso porque sempre me questionavam o motivo de ter casado cedo. Por que você está casando cedo? Por que você casou cedo assim? Por que, né? Gente, Deus tinha um plano desde o início. É incrível quando eu paro para contar isso e minha memória vai lá atrás. É muito... Deus tinha um plano. E o plano de Deus é perfeito, o nosso não, tá? Mas eu falo porque as pessoas questionavam para mim, né? Por que você casou tão cedo? Foi por amor, foi por muito amor. Era uma alma gêmea, kármica pra caramba, mas ainda assim uma alma gêmea, tá? Principalmente no começo. Para falar a verdade, até cerca de 12 anos de casada, o meu relacionamento foi completamente satisfatório, tá? Até eu descobrir uma traição, quando eu estava já casada há 12 anos, tá? Mas isso eu conto mais adiante. Aquilo que eu mais temia, que eu mais tinha medo, aquilo que eu mais meio que ameaçava meu ex-marido, olha, nunca sonhe em me trair, porque se um dia você me trair, porque meu pai traiu minha mãe, porque não sei o que, se isso acontecer. Então, o que eu mais temia e trazia foi o que aconteceu, tá? Então, acordem. Aquilo que você mais teme, você acaba meio que movimentando na tua vida e no teu destino. Tá? Acho que de tanto que eu pensava naquilo e temia aquilo, eu trouxe aquilo para minha realidade. Tá? Lembra que pensamento cria realidade. Enfim, então cerca aí de 12 anos de relacionamento foi bem satisfatório. Fora tudo isso, constatei depois, através da análise do meu mapa natal, um dos maiores motivos do meu casamento tão precoce. Eu tenho nodo norte em Câncer, na cúspide, na linha. Cúspide, gente, é a linha de entrada, tá? Entre um signo e outro, entre uma casa astrológica e outra. Só um momento que eu vou pro próximo. Então, a linha 6 e a linha 7. Meu nodo norte fica entre as duas linhas, tá? Ou seja, meus amigos, o meu destino já gritava: casarás e terás filhos.
Viestes nessa vida aprender o amor. O amor através da família e da criação. Assim como curar o próximo com todo o seu amor. Aí eu coloquei assim, pena e graças que só vim entender isso alguns anos depois, porque eu fiquei dando... Por isso a importância, né, de se conhecer e conhecer aquele que fala conosco através do nosso mapa, nosso eu superior, tá? Se eu tivesse o conhecimento do que é Nodo Norte, do signo que eu naquela época eu tinha no Nodo Norte, a casa onde estava, o que era o meu processo de evolução, minha missão, né? O que trazia sentido à minha vida, eu não ia passar tanto tempo gastando energia e brigando e insistindo no que não tinha sentido para mim, não fazia parte mais do plano divino aqui para minha vida nessa encarnação, né? Eu tava ali rondando, vivendo e querendo permanecer na zona de conforto. A nossa zona de conforto, pessoal, no mapa astral, ele é o nosso Nodo Sul, que a gente fala a cauda do dragão. A gente quer permanecer ali. Então, eu tenho o Nodo Sul conjunção com o meu ascendente. Meu Nodo Sul é em Capricórnio, na casa 1 ali, bem no começo da casa 1, finalzinho da 12, tá? Meu Nodo Sul pega bem ali. Então, e eu tenho um ascendente capricorniano, eu vim para realizar, eu sou realizadora, né? Acho isso muito interessante, porque... só que eu não podia ficar só mais lá. A conquista, o trabalho, o seu workaholic... ter do bom e do melhor, ter uma excelente estrutura de vida, com status social, não era mais, né? Eu vim desenvolver, eu vim aprender a energia canceriana, que é maternar, que é nutrir, que é proteger, que é cuidar, que era de fato assim, derreter o cubo de gelo, né? Porque Capricórnio tem um cubo de gelo no coração às vezes, né? E Câncer é o oposto complementar de Capricórnio. Então, por isso que a gente tem que ter o ponto do meio, é sempre o ponto do equilíbrio. Eu tenho o meu do céu em Libra. Então, assim, eu vim entender o que era o equilíbrio entre as duas forças, entre as duas energias, nem tanto ao céu e nem tanto à terra. Toda vez que a gente exceder, tudo que tiver em excesso, vai levar a um desequilíbrio, que vai levar a dor, que vai levar a sofrimento e que vai levar você a se afastar de si mesmo, do seu superior e da divindade e do seu propósito de vida, né? Há de termos consciência disso, tá? Então, meu Nodo Norte, ele tava lá, já gritando pra mim, meu casamento, minha filha, a família, construir minha família, assim não só como resolver os problemas da minha família de origem, com a minha mãe, Câncer. Ou seja, eu estava incumbida ali de romper com os padrões ancestrais negativos do que diziam que estava todo mundo condicionado a aquele tipo de padrão de se relacionar, aquele padrão familiar, aquela família disfuncional, um relacionamento muito ruim, muito distante entre mãe e filha, com muito conflito, com muita falta de entendimento e afastamento. Então, eu vim também para romper com esse padrão, eu vim também para romper, sair desse condicionamento, para que a partir dos meus descendentes, os comportamentos, a postura mudasse e ativasse realmente essa energia canceriana dali em diante. Não só isso, a minha filha é canceriana. Então eu trouxe ao mundo uma canceriana, que eu vim aprender o amor, eu vim aprender a amar através da minha filha, através do meu casamento, através de todos aqueles que, desde muito cedo, eu via que eu cuidava das pessoas, né? Eu não queria, mas assim, eu via que todo mundo via em mim uma figura materna. Eu mesma não sentia isso em mim, mas as pessoas sentiam. Eu dei aula há muitos anos para os pequenininhos e eles contavam os dias e as horas para me receber na escola.
a teacher chegou, e dei aula para todas as idades, tá, gente? Lua em Sagitário, Marte em Sagitário, Urano em Sagitário, Netuno em Sagitário. Então, a missão do mestre, tá, mora em mim. E as crianças, assim, elas ficavam... Então, aquelas crianças que eu ensinei, que eu cuidei, que eu ajudei, que eu tratei como se fossem meus filhos, né? Por quê? Porque eu vim desenvolver um nodo norte em Câncer, amar, curar através do amor profundo, ágape, incondicional. Eu vim aprender a maior lei universal de todas, a lei do amor, tá? O ódio une, só o amor liberta. Quanto mais ódio a gente tem das pessoas, mais ranço, não suporto, mais a gente está unido, preso, aprisionado a elas. A gente tá mais encarcerado, né? Junto com aquela pessoa numa cela sem grade, tá? A gente se coloca nisso, através do ódio, do ressentimento, do rancor. Mas quando a gente começa a se trabalhar, a evoluir, a realmente fazer o nosso trabalho espiritual conosco mesmo e com o nosso desenvolvimento, você começa a entender sobre a lei universal, a maior de todas, que é a lei do amor. Tá? Então, é isso que eu vim aprender. Bom, vou falar um pouco aqui de como que era o meu casamento, para vocês entenderem, tá? Meu primeiro casamento, como que foi. Que me trouxe toda essa ruptura, esse despertar espiritual, tá? Então, eu vim formar essa família com meu ex-marido, tive minha filha, e 17 anos depois que casamos, o amor virou guerra. Literalmente um ringue de luta. Nos perdemos de nós mesmos, deixamos de nos amar, deixamos de nos respeitar, deixamos de nos admirar. O tripé do relacionamento: amor, admiração e respeito. E aí a gente vai andando num automatismo, passa dia após o outro, a gente entra no automatismo e fala, não vai melhorar, não vai mudar, essa porcaria mesmo. E aí a gente não toma ação. Amor exige ação, porque amar é um verbo. E se a gente deixa de agir, de dedicar, de se esforçar, de se empenhar naquilo, aquilo morre. Morre. Tá? Então, a gente vai ter muita consciência. As coisas não vão acontecer sozinhas. Ainda mais quando se fala de amor. Não vai acontecer sozinho, tá? Mas aí foi perdendo. Mentiras, conflitos de ego, porque eu fui ficando... Poder, gente. Dinheiro e poder, tá? As questões da matéria. Eles fazem o quê? Se a gente não está acordado, despertado, eles fazem exacerbar o pior da gente, né? Do nosso ego. Nunca se esqueçam disso. Então, conforme ia tendo mais poder, mais posição social, mais dinheiro, mais conflito de ego, nós íamos tendo, tá? Negligência minha e negligência dele com a própria saúde, né? Precisa de dois para dançar o tango. Meu ex-marido, ele tem o Saturno em Virgem. Então, o que que significa? Ele tem Marte, conflito, ele tem Saturno, karma, em Virgem, e ele tem Júpiter em Virgem, tudo na casa 4. Então, estava predestinado ele ter uma família, ele casar, ele formar uma família com alguém de Virgem, tá? Então, ao mesmo tempo que eu era o peso, o karma, a dificuldade, que ele tinha que aprender a desenvolver responsabilidade sobre aquilo, estrutura e responsabilidade interior, emocional, porque Virgem é a saúde, ele tinha que ter isso, esse comprometimento com a saúde dele, a gente inverteu papéis, tá? Ele é diabético tipo 1, extremamente teimoso, toma insulina de 3 a 6 vezes por dia, descontroladamente. Quem ia na médica era eu, quem ia levar os exames, pegar, assistir as palestras do diabetes, de tudo era eu. E eu passei a ser mãe, babá, enfermeira, tudo menos esposa. Então, assim, nós nos perdemos em tanto conflito de eu queria porque eu queria que ele tivesse responsabilidade com a saúde dele,
entendesse a doença, passasse a se amar, se cuidar, deixasse de negligenciar a si próprio. E aí eu passei a fazer isso por ele, eu não era diabética. E eu comecei a frequentar tudo de diabético para poder levar isso para ele. Então, veja só, né? A troca, a inversão, como que a gente começa a se perder dentro da relação, né? E com o passar dos anos, então, vai incomodismo também na relação, né? Então, ele tinha uma negligência com a própria saúde, Saturno em Virgem, Marte em Virgem, brigas, manipulações, controle e abuso de poder. Eram apenas um dos ingredientes dessa receita macabra que havia virado o meu casamento. Quem estava de fora viu uma família perfeita, bem feliz por fora, como ditam os moldes da sociedade, e totalmente infelizes por dentro, tá? Éramos extremamente bem-sucedidos, intelectualizados. Vejam, não falei evoluídos e muito menos espiritualizados. Risos. Éramos bem colocados socialmente e profissionalmente, né? O que ninguém via e nem sabia é que brigávamos constantemente, ao ponto de nos agredirmos oral e fisicamente, dia após dia, mês após mês, ano após ano. Meu ex-marido, como falei, é diabético gravíssimo, né? E vivia uma vida completamente louca, desregrada, trabalhando de noite, comendo mal, obeso, e não fazia atividade física, ainda por cima, bebia muito. Que bela combinação, hein? Agora some isso a altas doses de insulina e uma vida completamente sedentária. Resultado, picos de hipo e hiperglicemia, então a glicemia dele, né, era uma montanha russa, diárias, convulsões, porque a glicemia dele chegou a 3 uma vez, né? Convulsões, incontinência urinária e muita agressividade, porque ele perdia a consciência e ficava agressivo. Sem falar que ele pesa 130 quilos e mede 1,98 m de altura. Nessas crises eu tinha que ficar segurando ele, tá? Ele engolia a própria língua, rasgava, quantas vezes foi tomar ponto, se urinava, tinha surtos de se arremessar dos lugares, então escada, ele corria para a escada para se arremessar. Sim, era cena de guerra, tá? E isso foi destruindo o meu relacionamento, fora a traição que eu vivi lá quando eu já estava 12 anos casada, tá? A gente vai ter um episódio falando só de traição, vamos ver isso no mapa, alguns indicativos de que você pode viver isso, tá? Eu tenho Vênus quadrado, Netuno, que diz enganada no amor, tá? Então, isso tudo é conhecimento. Então, precisa ficar ligada, porque eu idealizo a pessoa, eu coloco ela lá no topo, né? E eu lá no chão olhando pra ela. Nunca mais, nevermore. Isso eu digo nunca. Porque aprendi a lição, me amar. Eu primeiro. Me, then the others. Porque se eu não colocar máscara em mim primeiro, não salvo ninguém, não ajudo ninguém, né? Bom, e aí ele tinha surtos nessas crises, né, de hipo e hiperglicemia. Isso acontecia pelo menos 3 vezes por semana, ao ponto do SAMU recusar atendimento. Uma vez eu escutei do paramédico-chefe o seguinte: o SAMU está aqui para salvar vidas, minha senhora. O seu marido não quer viver. Ele é um suicida. A senhora não percebeu ainda, não? Sim. Eu já havia percebido e a raiva só crescia dentro de mim. No dia seguinte, era sempre a mesma coisa. Promessas vazias de vou melhorar e tal, só que já sabe. Se eu estou aqui escrevendo esse texto dessa tragédia que, graças a Deus e à espiritualidade, eu sobrevivi e superei, é porque essas promessas nunca se cumpriram. Eu vou para a 4ª parte. Essas tarefas nunca se cumpriram, muito pelo contrário. Haviam ameaças de que eu jamais conseguiria viver por mim mesma. Eu jamais conseguiria criar minha filha sozinha. E que se eu tentasse me divorciar, eu me arrependeria de ter nascido, eu ficaria sem nada, né?
Na calçada, na rua, pedindo esmola. Sim, gente, eu escutava isso, tá? O enfraquecimento interior, assim, ele fazia de tudo para me desmontar, né, interiormente. Pra eu ficar fraca, para eu não encontrar fortaleza dentro de mim para fazer o que eu tinha que fazer, que era arrancar esse mal pela raiz, tá? Sim, eu sentia muito medo. Tem uma série que chama The Maid no Netflix e lá fala muito sobre isso. A mulher, ela se sente constrangida de contar para as pessoas o que ela está vivendo em casa. É uma humilhação e ela se sente constrangida de se expor. Mulheres, bora ajudar umas às outras. Isso é real. Isso aconteceu comigo. Eu sofri isso na pele. Eu vivi um inferno na terra. E ninguém sonhava. Tanto que quando eu criei essa força espiritual para pedir o meu divórcio, todo mundo, nossa, divórcio? Como assim? Não, e eu comecei a contar o que eu vivia, as pessoas, principalmente as mais próximas, os familiares, os melhores amigos e amigas, duvidaram de mim, tá? Duvidaram de mim, do que eu vivia. As mulheres não são unidas. Sinto muito, mas a maioria não é, tá? Então, e a sociedade faz com que a gente se constranja em contar, em expor, em dizer, em se abrir, a viver a verdade, a falar a verdade, porque se a gente não fosse tão sufocada pelos padrões, pelo ego, pelo que os outros querem, pelo que o mundo, os moldes fazem a gente viver, a gente não ia se submeter a tudo isso não, né? Eu precisei ganhar força, fortalecimento espiritual para poder romper com isso, sozinha, né? Porque ninguém me apoiou, ninguém ia me apoiar, muito pelo contrário, todo mundo só me desmotivava. E quando eu contei o que acontecia, como essa série The Maid narra, né? Duvidaram, tá? Mas enfim, quem tá numa situação dessa, obscura dessa, sofre ameaça. Para quem tá de fora, fala, mas não vai acontecer isso, lógico que não vai fazer isso, não sei o quê. Mas para quem tá dentro, é como se eu tivesse bem dado, né? Aquela carta 2 de espadas. Você não enxerga a verdade, você não enxerga, você não consegue tomar decisão, você não consegue diferenciar certo de errado. Você acaba normalizando coisas horrendas, tá? Por isso a necessidade do despertar e da expansão de consciência. Então, assim, tinha essas ameaças que eu ia perder tudo e eu sentia muito medo. Esse medo crescia dentro de mim, né? Principalmente que eu ficaria sem nada, na calçada, na rua, pedindo esmola, né? Ia passar necessidade. Eu tinha um horror de pensar que a minha filha um dia viesse passar algum tipo de necessidade. E foi quando eu acordei de uma maneira completamente assustadora, com o rosto no chão e o maxilar fora do lugar. Meus sentidos estavam parcialmente alterados, mas sabia que um soco tinha me nocauteado e havia me feito apagar por alguns segundos. Eu no chão senti o mundo parar. Com a cabeça virada no chão, eu vi uma luz muito forte vindo do fundo do corredor. Isso foi no meu corredor superior da minha casa antiga. Eu vi meu tio e minha tia, minha avó materna, meus antepassados, eu com sentidos totalmente alterados, tá? Eu tava tendo uma alteração dos sentidos e tava com a minha percepção alterada. E eu no chão, nocauteada, eu vi uma luz bem forte no fundo do meu corredor e vi que meus antepassados, já desencarnados, meu tio, Matias, minha tia, Eunice, minha avó materna, estavam no fundo do corredor, com tinham mais seres de luz. E eu vi essa luz muito forte. E eles eram muito próximos a mim, né? Todos moraram comigo, ajudaram a me criar. E eu senti aquela luz vindo na minha direção, me abraçando fortemente e me cobrindo.
com uma luz como se fosse um bálsamo energético. A luz deles me cobria como se fosse um bálsamo energético, tá? E foi aquilo que me fez levemente ir recuperando meus sentidos e me ajudando a levantar, a voltar à realidade. Minha filha estava gritando e chorando ao ver a mãe toda arrebentada no chão e ligando para o avô, meu pai, que já infelizmente, né, já tinha outras vezes recebido esse tipo de ligação da minha filha ligando pedindo ajuda. Um verdadeiro filme de terror que tinha que ter um fim. Simplesmente não dava mais. Infelizmente, não fui prestar queixa na delegacia. Só quem passa por isso sabe como as ameaças intimidadoras nos diminuem nesse instante, nos tiram as forças, tá? Então, eu tinha muito medo de prestar queixa. Mas já chegou a situação que eu chego ao fundo do poço, não dava mais. Até tem aqui, ó. Quem é você depois que não existe mais nada a perder? Então não tinha mais nada a perder ali, tá? Esse é Plutão agindo em sua vida. Quem tem Plutão em Libra pode viver isso na área astrológica, na casa astrológica que o Plutão está localizado no seu mapa natal. Tá? Então, não tinha onde piorar mais, tá? Fui para o quarto dormir, não sei bem como, creio que sufocada no meu próprio choro e desespero, rezando e pedindo para Deus para não acordar viva no dia seguinte. Definitivamente, morrer teria sido muito mais fácil. Teria acabado de vez com toda essa dor. Eu estava encarcerada em uma cela sem grades, onde eu mesma não tinha forças para me libertar. Meu espírito estava completamente enfraquecido. Infelizmente, eu havia me distanciado de mim mesma, do meu eu superior, e assim teria ficado completamente suscetível a situações e ataques energéticos externos. A minha cegueira e surdez seletiva, aliadas ao orgulho, ao egoísmo e às escolhas infelizes decorrentes do meu livre-arbítrio e do meu ego, intoxicado, né, do meu enorme ego, impediam nesse momento que eu tivesse coragem para encerrar essa situação. Assim, adormeci, peguei no sono depois de tanto chorar e acordei no meio do meu próprio sonho, do meu próprio sono da noite, em um lugar aparentemente paradisíaco. Eu estava completamente vestida de branco e tinha uma passarela como se fosse uma mini ponte no final dela. Eu vi meus antepassados à beira dessa passarela num parapeito, todos vestidos de branco, rodeados de arranjos com flores lindas. Eram arranjos de flores nas cores branca, roxo e lilás. Gravem isso, tá? Essa mureta dava para como se fosse uma represa imensa e tinha um infinito de água ali. No parapeito estava essa represa e essa represa era um infinito de água. Eles falavam com a boca, meus antepassados, eles estavam ali. Eles não falavam comigo através da boca, tá? Eu não via os seus lábios se mexerem, mas eles falavam comigo. Eu entendia mentalmente. Era uma comunicação mental. Eu entendia eles me chamando para a beira daquela mureta, mentalmente. Eu entendia tudo. Eu estava completamente lúcida no meu próprio sonho. Só que então fui me aproximando deles e sentia o cheiro das flores e das águas. Impressionante. Eu fiquei em choque e conforme fui me aproximando deles, claramente eu vi ali meu tio, o irmão do meu pai, minha avó,
mãe da minha mãe materna, e minha tia Eunice, irmã mais velha da minha mãe, que ajudou a me criar também. E eu senti a presença da minha irmã, né, porque eu sou gêmea. Minha irmã desencarnou com 2 aninhos. Eu não vi a minha irmã, mas eu sentia a presença do espírito dela, porque ela é um espírito extremamente evoluído e eu não a vejo, eu vejo a luz dela e eu sinto a frequência dela. Eu sinto a frequência dela o tempo todo, tá? E eu não a vejo como eu via meus ancestrais. Eu reconheço a sua luz, sua vibração, que é hiper forte e luminosa. Chega a me dar calor e começa a sorrir de maneira incontrolável quando ela está perto de mim. Eu senti a presença dela lá também. Eu escutava eles dizendo em minha mente, eles diziam, acabou, chega, é o fim. Essa situação não continuará mais. De maneira até enérgica, eles estavam se manifestando. Eu fiquei para lá de confusa e repliquei, o que vocês estão querendo dizer? O que está acontecendo? Eu falava, eu morri, eu já estou morta, ou será que eu vou morrer? Eu falei, meu Deus do céu, eu de branco, todo mundo de branco, aquele monte de água, esse parapeito, os arranjos dessa cor, dessas cores, né, lilás, branca, roxa. O que está acontecendo aqui? Né, eu vou morrer, quem que vai ficar com a minha filha? Super confusa. Meu tio e minha avó explicaram. Você será levada até um local. Você está sendo encaminhada para lá. Não faça perguntas, apenas aceite. Eles falaram assim, de uma forma bem direta e pontual, assertiva, tá? De verdade, naquele momento eu só conseguia sentir desespero. Eu achava o local paradisíaco demais para ser verdade aquele sonho e todo mundo de branco e os arranjos, né? Era tudo tão perfeito nessa projeção, nesse sonho, que eu falava assim, parece que Deus tinha usado a aquarela divina dele para reproduzir aquelas cores. Onde que eu estava? O que seriam aquelas informações que eles estavam me dando? Enfim, num simples comando de volta, foi um pulsar, um estralar. Eles estralaram os dedos e eu acordei. Acordei em prantos, chorando muito, com dores e a cara toda amassada. Liguei para minha tia e contei o que havia acontecido. Tá? Essa minha tia, irmã do meu pai, que ajudou a me criar. Mãe da minha filhada, da Nicole. E do sonho que tive. Falei, tia, se eu morrer, você tem um documento assinado por mim, que eu tinha escrito. Jura, por favor, promete cuidar da minha filha. Ela tem Sol em Escorpião, meu Júpiter é Escorpião, então ela é uma das principais figuras da minha vida. Ela é minha mãe de alma. Ela me criou até os 12 anos, tá? Vocês vão escutar eu falar muito dela por aqui também. A minha tia falou assim, filha, fica quieta, menina. Nada disso é sobre morte, mas durma tranquila, que se algo te acontecer, da Bia eu cuido. Ela disse, eu lembro que minha tia falou assim, filha, vai tomar um banho, beber uma água com açúcar, tomar um chá, né? Fazer uma oração para se acalmar e isso vai passar. Daqui a pouco a Bia tá aí, enfim, tenta se acalmar por dentro, se tranquilizar. Dito e feito, foi assim que eu fiz, né? Coloquei minha filha na perua para ir para a escola. O pai dela já tinha saído, com a graça de Deus, eu não vi ele aquela manhã. E eu estava me arrumando para trabalhar e fazendo umas coisas em casa. Isso já era meio que no meio da manhã. Minha filha me ligou da escola, no intervalo dela, e disse, mãe, amanhã eu tenho um trabalho para apresentar, lembra? E a gente esqueceu de comprar as coisas. Vamos para a quinta parte. E a gente esqueceu de comprar as coisas para o meu trabalho, mãe. E eu tô precisando daqueles materiais, né? Eu tinha que fazer uma maquete, uma cartolina, enfim. Aí, você pode vir aqui na hora do almoço para me buscar e a gente já vai na papelaria, a gente almoça juntas.
Aí eu falei, filha do céu, mamãe já tá atrasada, tem que trabalhar. Aí eu falei, bom, parei pra pensar na tragédia que eu tinha vivido na noite anterior, né? E o sonho super vívido que eu tinha tido. Eu falei, nada mais curativo do que eu atender à vontade da minha filha aqui e distrair um pouco minha cabeça, nada melhor passar um tempo com a minha filha, almoçando com ela agora pela manhã, né? E depois eu vou trabalhar. A minha filha, ela estudava no Colégio Jardim São Paulo, na zona norte de São Paulo, tá? O Jardim São Paulo, esse colégio fica na Rua Cataguases, que é um verdadeiro inferno para parar ali, sabe? Tem o drive-thru de deixar as crianças, tá sempre uma fila, o estacionamento vive lotado, uma loucura, um colégio enorme, tá? E aí, eu falei para minha filha, até por isso minha filha é de perua, por causa desse caos para buscar, para deixar, tá? Da rua, uma loucura. Eu falei, Bia, eu vou ter que ir antes para conseguir uma vaga no estacionamento da escola enquanto eu te aguardo. Então a mamãe vai antes, vai arrumar uma vaga e vai te aguardar por ali, né? Eu cheguei bem antes realmente, eu tava maquiada, de óculos para disfarçar, né? Os hematomas e tudo mais. Eu fiquei olhando um pouco a rua e falei, nossa, tem um tempão ainda para minha filha sair. Então o que eu vou fazer? Eu vou indo na papelaria buscar as coisas, vou me adiantar um pouco, né? E aí ela sai, só pego ela e a gente já almoça. Enfim, tinha uma papelaria a um quarteirão da escola. Então você saía assim do estacionamento da escola à esquerda até o final da Rua Cataguases, chegava na esquina, virava novamente, então saía até a esquina à esquerda, na outra esquina era essa papelaria. Da Gisele, até virou uma amiga minha, né? Super beijo, inclusive. E aí eu falei, eu vou indo lá. Aí eu fui andando, sentido à esquerda, chegando perto da esquina para atravessar, tinha um cruzamento chato, que até ficavam os guardas da escola orientando ali o trânsito local e ajudando as crianças a atravessarem, as mães a atravessarem as crianças, né? Enfim, eu parei ali na esquina para atravessar para o outro lado e andar mais um quarteirão para chegar até a papelaria. Quando eu parei para atravessar, tá? Exatamente na esquina, eu avistei uma casa do outro lado da rua. Enorme, linda, com algumas vagas de carro na frente para parar. E na parede dessa casa, de esquina na lateral, um monte de arranjos florais, tá? Com os bambus. E adivinhe só, as cores dos arranjos me atraíram como um imã na direção daquela casa. Os arranjos, as flores dos arranjos eram nas cores rosas, lilás e brancas. Eu dei um berro quando eu vi e saí atravessando o farol, estava aberto, e dizendo, as flores, meu sonho, meu sonho. Gente, pensa quando eu vi aquilo, eu fiquei em choque. Em choque. E aquela energia me arrastou como se fosse realmente um imã, tá? Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu tô ficando doida. Eu parei em frente da casa e fiquei, meu sonho. Puta merda, o que tá acontecendo? Eu suspeitei naquele momento da minha própria sanidade. Eu, olhando as flores, eu me beliscava. Eu falava, meu Deus, será que eu tô aqui mesmo? Será que eu morri? Será que tá acontecendo alguma coisa que eu não... Será que eu tô inconsciente? Sem brincadeira, foi assustador. Eu comecei a me emocionar de uma maneira descontrolada. Eu comecei a chorar muito, olhando aqueles arranjos daquela casa e tentando entender o que estava acontecendo, tá? Aí eu fiquei dando a volta, olhando tudo, e aí eu avistei uma porta nessa casa. Essa porta enorme estava aberta. Eu, sem titubear, eu entrei e havia um tipo de recepção ali. Tinha um rapaz asiático sentado nessa recepção, me cumprimentou, me deu boas-vindas, né? Ele olhou para mim, um japonesinho super simpático, falou, seja muito bem-vinda, senhora. Aí eu falei, que lugar é esse aqui? Aí ele, como assim? A senhora entrou aqui, a senhora não sabe? Então, como que a senhora chegou aqui? Aí eu falei,
nossa, se eu te falar, você não vai acreditar. Eu tô achando até que eu tô ficando doida. Eu falei pra ele. Eu tive um sonho essa noite. Eu tive um sonho com vários familiares meus que já morreram. Falei bem assim, nem falei desencarnaram, né? Que eu não era tão espiritualizada assim na época. Eu falei, eu sonhei com meus familiares que já morreram. Eles estavam vestidos de branco. Num local, tinha um parapeito que tinha água. E nesse parapeito tinha um monte de flor, um monte de arranjo. E os arranjos eram nas cores lilás, roxa e branca. E aí eu vim trazer minha filha, eu parei aqui, a minha filha pediu para vir buscar ela antes do horário, tava indo na papelaria, eu parei aqui para atravessar a rua e olhei aqui na frente, tá cheio de arranjo nas cores das flores do meu sonho. A porta estava aberta, eu entrei e eu tô em choque, né? Eu tô muito confusa, eu não tô entendendo nada. Você pode me ajudar, então, me explicando que lugar é esse? Aí o rapaz sorriu, calmamente. Ele foi pegando um banquinho e foi me auxiliando, me colocando para sentar. Ele foi buscar água, ele me deu a água e indagou. Por acaso a senhora está passando por algum momento difícil na sua vida agora? Eu falei, como assim? A ele, a senhora está em sofrimento? Eu falei, chorando. O meu desejo hoje era não ter acordado viva. E aí fui tirando o óculos, aí acho que ele pôde perceber. E foi assim que tudo aconteceu. Ele me deu um abraço e ele disse: você está numa igreja messiânica. Aqueles arranjos lá fora se chamam ikebanas. E quem te trouxe aqui, com certeza, foram seus antepassados. Eles deviam ou devem estar acompanhando o seu sofrimento. Fique tranquila agora. Aqui você será cuidada. Vamos subir e eu te apresentarei o altar. Eu te apresentarei o nosso mestre. Depois disso, gente, eu nunca mais fui a mesma. Eu subi as escadas, me dei de frente para um altar com ideogramas ali, letras japonesas. A imagem de um senhor japonês, essa imagem aqui. Vocês conseguem ver? Que fica no meu celular. Tá? Essa é a imagem do meu mestre espiritual, Meishu Sama. E aquilo foi um divisor de águas na minha vida para sempre. Eu falo que aquilo ali foi o meu verdadeiro nascimento. Eu nasci novamente naquele dia. Aquele dia foi me concebida uma segunda chance. Foi me concebida uma oportunidade de renascer. A espiritualidade é tão misericordiosa que me permitiu recomeçar. Não há palavras para descrever o que eu senti naquele momento. Eu sentei, eu fui até a frente do altar antes, eles me ensinaram como cumprimentava o altar. E eles falaram, você quer receber jorei? Eu falei, não sei o que é, mas o que eu tô sentindo aqui é tão forte que é o que eu mais quero. E na hora que eu sentei e que começaram a ministrar um jorei em mim, eu fechei meu olho e todas as luzes acenderam.
aqui na frente, hoje eu sei que é o sexto chakra, o frontal, o ajna, ele começou a pulsar e abriu uma luz violeta tão grande. E aqui uma luz fortíssima, né? Aqui dourada e branca. E eu senti um abraço. E eu escutei no meu ouvido: bem-vinda. Novamente. Bem-vinda. Você retornou. Bem-vinda à sua casa. É impressionante que instantaneamente eu senti meu corpo ficando quente. Eu comecei a suar. Eu nem sou, porque eu tenho as glândulas tudo disfuncionais. Eu sou autoimune, né? Então eu sofro de síndrome de Sjögren. Eu não sou de verdade. E cara, foi impressionante a energia que eu senti, o abraço amoroso, fraternal, me dando boas-vindas. Você chegou. Você retornou. Tá? E ali o restante continua. Ali, esse foi o início do meu despertar espiritual, tá? Esse foi, assim, o ponto que eu falo crucial, um momento crucial do meu despertar espiritual, tá? O que de fato sentimos num processo de despertar espiritual? Primeiramente, cada um vai manifestar de uma forma, né? E para alguns vão saber descrever, ou para outros vai ser indescritível o despertar espiritual. Eu consigo descrever, narrar dessa forma, tá? Eu não venho em hipótese alguma como detentora de verdade alguma, nenhuma. Eu apenas venho relatar e vou continuar relatando como aconteceu comigo, como que foi para mim. E também eu vou relatar como eu vejo acontecendo com meus pacientes, meus clientes, as pessoas que eu atendo, que eu acompanho também, tá? E nisso, a noite escura da alma, também, cada um pode interpretar, traduzir, narrar, contar, de uma forma, porque para cada um acontece de uma maneira, tá? A noite escura da alma, The Dark Night of the Soul, eu gosto de falar assim: a hora mais sombria é sempre antes do amanhecer. Isso é a noite escura da alma, tá? Então, eu senti isso como se eu tivesse caído num vazio, num buraco, foi uma queda livre, num vazio, num buraco, sem nenhuma ventilação, sem nenhuma iluminação. Porque ali eu comecei a morrer para mim mesma e nascer novamente, né? Eu fui renascer para minha essência, para o meu superior novamente, tá? Aqui eu falo algumas coisas, eu falo do despertar, acho que não vai caber nesse vídeo, mas o despertar é o nascer para si, tá? É o morrer para as mentiras do ego, da sociedade, da matéria, dos apegos, é desconstruir daquilo que a gente veio nos cobrindo, nos fragilizando, nos escondendo ao longo da vida, tá? Eu vou continuar no próximo.